4, 3, 2, 1. Salve galera, tudo certo? Que bom que você está aí, que você está se dedicando esse tempo para ver esse nosso vídeo. Então que Deus te abençoe, preste muita atenção que o Espírito Santo venha falar na sua vida, nesse momento de Páscoa, de ressurreição. Então sente, faça uma pipoca, veja esse vídeo, certo? E até a próxima, valeu! Fala galera, como é que tá vocês? Tudo certo? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Celeb Goio online e a gente quer compartilhar algo ao teu coração nesta noite, algo que vem de Deus, algo que Deus falou ao meu coração que eu quero compartilhar em alguns minutos com você nesta hora. O texto que veio ao meu coração e falou muito comigo está lá em Filipenses capítulo 3, no verso 10, que a palavra diz assim, que o apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero conhecer é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, o apóstolo Paulo aqui fala sobre o poder da ressurreição. E há quase 2000 anos atrás, a palavra de Deus nos relata um dos maiores eventos ocorridos, ou o mais triste da história. Uma sexta-feira obscura, uma sexta-feira triste, uma sexta-feira de lágrimas, uma sexta-feira de choro, uma sexta-feira de agonia, angústia e sofrimento. Foi a sexta-feira onde Jesus foi levado ao Sinédrio, foi condenado no Sinédrio e também condenado por Pilatos. Ele foi condenado, queridos, a sofrer e sentir dor. Ele foi condenado naquele momento a levar a culpa dos nossos pecados sobre ele. Ele foi condenado a sofrer humilhação, a ser açoitado, a carregar o seu próprio instrumento de condenação que era a cruz. Uma sexta-feira muito difícil de ser encarada. Em um momento onde ele está crucificado, ele fala uma das 7 frases da cruz. Ele fala a seu pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma sexta-feira, queridos, difícil para Jesus e uma sexta-feira difícil para os seus discípulos que o amavam. Pois dentro do coração dos discípulos ali foi arrancada a paz, foi arrancada a alegria, a esperança e foi tomada por dor, tristeza, angústia e sofrimento. Depois que Jesus morre, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão até a cruz, retiram Jesus daquela cruz para levar até o sepulcro. Eu fico imaginando, queridos, aquele momento difícil para José de Arimateia e Nicodemos. Carregar Jesus até o seu sepulcro. Imagina o coração daqueles 2 discípulos, feridos, tristes. Momento muito difícil de eles encararem, um momento triste que eles estavam encarando. Talvez seja um momento onde muitas pessoas hoje, nesse período que estamos atravessando, estejam. O coração dessas pessoas talvez esteja com medo, o coração dessas pessoas talvez hoje em dia, com o momento que estamos atravessando, esteja atribulados, o coração dessas pessoas talvez estejam em tristeza, sem a paz. Talvez o coração das pessoas hoje aí no mundo afora esteja sem esperança, as perspectivas, aquilo que tinham planejado foi-se embora. Mas queridos, a história nos mostra que no nascimento de Jesus, ela divide a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas também, queridos, a ressurreição, ela dividiu a história desses discípulos em 2 etapas. Os discípulos eram um antes da ressurreição e depois da ressurreição foram outros discípulos. Amanhã, queridos, é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, e é momento para nós celebrarmos, é momento para nós comemorarmos, mas também para meditarmos um pouco como Paulo diz, o poder da ressurreição. Há um poder na ressurreição, a ressurreição foi restauradora para a vida dos discípulos e ela é para a nossa vida também. Veja que a ressurreição transformou o coração daqueles discípulos que estavam tristes, estavam sem paz, estavam desesperançosos, e ela também traz mudança na nossa vida. A primeira mudança que ela trouxe na vida desses discípulos, ela trouxe a alegria novamente para esses discípulos. A palavra diz que no domingo pela manhã, as mulheres iam até o sepulcro de Jesus. Estavam indo até o sepulcro com as especiarias para embalsamar, para fazer o preparo do corpo de Jesus, como era comum dos judeus. Essas mulheres iam até os sepulcros, não alegres, não felizes mais, mas estavam com seu coração triste, estavam com seu coração chorando,
As lágrimas caíam do seu rosto até aquele sepulcro. Chegam até o sepulcro e elas observam que o túmulo estava vazio. A pedra havia sido removida e Jesus não estava mais ali. O corpo de Jesus não estava mais ali. Aquelas mulheres pranteando, pois nem o corpo de Jesus mais estava no sepulcro. Onde elas escutam a voz do anjo, dizendo a elas: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Eu fico imaginando, queridos, novamente a alegria no coração daquelas mulheres, o sorriso no rosto, o coração daquelas mulheres novamente começou a arder, começou a se alegrar. E os anjos dizem a ela: vão e avisem a igreja e a Pedro também. Eu imagino aquelas mulheres com um coração radiante, transbordando de alegria para levar as notícias que Jesus estava vivo. A ressurreição de Jesus, queridos, tornou a trazer a alegria ao coração daquelas mulheres. Talvez, queridos, a tristeza hoje está no coração de muitas pessoas. Talvez o coração de muitas pessoas estejam tristes, né? Estejam tristes pelo momento que estão passando, momentos difíceis que estão atravessando, seja o momento que a nação está atravessando, ou seja, momentos que elas estão passando consigo própria. Ou talvez você esteja com o coração triste, por algum motivo ou outro. Mas a ressurreição de Jesus, queridos, nos garante algo. A ressurreição de Jesus nos garante que todos os momentos difíceis que a gente possa passar, todas as adversidades que nós possamos enfrentar, tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Passa. Não interessa o tamanho do deserto que nós possamos passar, seja ele longo, seja ele curto. Uma coisa é certa: todo deserto tem um fim. Tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Essas mulheres estavam com um momento triste no seu coração, mas passou a ressurreição de Jesus, tornou a alegria novamente ao coração dessas mulheres. E a palavra de Deus, ela nos fala, em Salmo de número 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro, queridos, é um período, mas a alegria, ela retorna, ela vai vir. Amanhã vai chegar, amanhã de alegria, amanhã de gozo, amanhã de felicidade, ela vai chegar, porque Jesus vive, queridos. Amanhã, domingo, amanhã de Páscoa, amanhã de ressurreição, é motivo para nós alegrarmos nosso coração, porque Ele vive, Ele habita entre nós, Ele está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo, e você tem motivo suficiente para se alegrar com a ressurreição. Outra coisa que Jesus trouxe ao coração dos seus discípulos, Ele retornou a colocar a paz ao coração dos seus discípulos. Em João capítulo 20, do 19 ao 31, ali vai nos mostrar que os discípulos estavam em uma casa, estavam presos em uma casa, trancados, apavorados com medo dos judeus. Esses discípulos estavam ali dentro, talvez angustiados, talvez com medo, sem saber o que fazer, sem saber as decisões corretas a ser tomadas, sem o norte, sem paz, com seu coração atribulado. Mas Jesus aparece a eles naquele momento, depois da ressurreição, e Ele fala por 2 vezes aos seus discípulos: paz seja convosco, paz seja convosco. A presença de Jesus naquele momento, aos seus discípulos, trouxe novamente a paz ao coração daqueles discípulos. Queridos, Ele ressuscitou, Ele está vivo e quer manter uma intimidade conosco. Ele quer trazer esta paz ao nosso coração. A presença de Jesus, ela traz uma paz ao nosso coração. Queira essa intimidade com Jesus. Ele vive, Ele não está morto. Ele vive, Ele está vivo. E Ele quer gerar essa paz através da sua intimidade conosco. A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. E Ele tem uma paz a nos oferecer, que Filipenses capítulo 4, verso 7, diz que a paz que Ele tem a nos oferecer é uma paz que excede todo o nosso entendimento e guarda o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo. É uma paz, queridos, que nós não podemos compreender. É uma paz que o mundo não consegue compreender, que o mundo não conhece, que as pessoas aí ao mundo fora procuram em tantos lugares essa paz, mas não conseguem encontrar, porque essa paz é simplesmente para aqueles que estão em Cristo, que têm uma intimidade com Cristo. Jesus, Ele entrou naquela casa com os seus discípulos, com os corações atemorizados, atribulados, e trouxe paz ao coração dele. Em João capítulo 14, verso 27, Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não perturbe o vosso coração e não se atemorize, a palavra de Deus diz. Queridos, a paz que Ele tem a nos oferecer é uma paz que é independente das circunstâncias
que nós possamos passar, independente dos momentos difíceis que nós possamos passar, esta paz Ele tem a nos oferecer. A presença de Jesus nos gera essa paz no nosso coração, todos os dias, mediante as adversidades que nós possamos enfrentar. Que você receba essa paz de Jesus no teu coração, independente do momento que você possa estar passando, independente das tribulações que possam chegar até ti. Receba essa paz de Jesus através da intimidade e da comunhão com Jesus. Ele vive, Ele quer estar junto de ti a cada dia. Ele quer falar ao teu coração a cada momento. Ele quer gerar essa paz, queridos, independente do momento que você possa estar passando. Esteja junto a Cristo, esteja enxertado neles e desfrute dessa paz que Ele tem a nos oferecer. A terceira coisa que Jesus, depois da ressurreição, gerou ao coração desses discípulos, Ele trouxe novamente esperança aos seus discípulos. A palavra diz que 2 homens estavam voltando à sua vida normal, a caminho de Emaús. Estavam tristes, estavam desesperançosos, estavam sem esperança, estavam voltando a retomar a sua vida normalmente daquilo que fazia antes. A palavra de Deus diz que eles estavam caminhando a caminho de Emaús e no trajeto eles estavam conversando, eles estavam falando sobre tudo o que havia acontecido em Jerusalém, da morte de Jesus. Eles estavam com o coração desesperançosos já. Eles estavam talvez até nesse caminho ali, murmurando, questionando muitas coisas, porque a esperança havia saído do coração desses discípulos. Mas Jesus, no meio do caminho, aparece a eles e começa a conversar. E eles olham para Jesus, não o reconhecem, e eles dizem: somente tu não conheces aquilo que tem acontecido em Jerusalém? E eles começam a relatar para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido e estava no coração deles. Começa a relatar a tristeza, a desesperança que estava no seu coração, e Jesus ali traz uma palavra para o coração deles. Através daquele compartilhar das coisas que estavam no seu coração, Jesus ele traz uma palavra. Chega um momento que Jesus se senta, e ali tem um momento de comunhão e Jesus parte o pão. E nesse exato momento, queridos, eles reconhecem que era Jesus que estava ali dentro, que estava com eles. Eles reconhecem que Jesus estava perto deles. E um olha para o outro e diz: por acaso enquanto ele falava, o nosso coração não ardia? O coração daqueles homens que estavam sem esperança começou a arder novamente. Brotou a esperança no coração daqueles homens. E o que eles fazem, queridos? Cheio de esperança, cheio de alegria, eles retornam e vão lá e compartilham com os outros discípulos que Jesus vive, que Jesus estava vivo. Jesus retornou a trazer esperança ao coração desses homens. Ele trouxe a esperança novamente. Queridos, talvez tenha momento que as nossas esperanças, ou talvez a tua esperança, ou a esperança de alguém que você conhece, se foi. Mas Jesus ele tem a esperança para colocar no nosso coração novamente. Ele vive, Ele pode trazer a esperança, Ele quer restaurar a esperança no nosso coração. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que Ele é a nossa esperança viva. Ele vive. E domingo agora, queridos, é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Se você está com algo no seu coração, talvez que tudo que você planejou, a sua esperança se foi. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores que os nossos. Talvez mediante tudo isso que tem acontecido, os seus planos foram frustrados. Talvez esses discípulos eles teriam planos extraordinários com Jesus. E quando viram aquela morte de Jesus, os planos foram frustrados. A esperança do coração deles se foi. Mas como a palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores que os nossos, muitas vezes a gente não pode entender, mas os planos de Deus com certeza que eles são melhores que os nossos. Ele trouxe a paz, o plano que Deus tinha para a vida desses discípulos, o plano que Deus tinha para a humanidade era muito maior do que eles poderiam imaginar. Jesus ele teria que morrer na sexta-feira, mas o domingo de ressurreição, a manhã de domingo, já estava nos planos de Deus e trouxe a esperança novamente para esses discípulos. Queridos, talvez, queridos, muitas vezes a esperança chegou no teu coração, faça como esses discípulos fizeram. A caminho de Emaús, eles compartilharam com Jesus aquilo que estava no seu coração, que estava trazendo desesperança ao seu coração. E Jesus trouxe uma palavra, queridos, que renovou as suas forças, que trouxe esperança para eles novamente. Compartilhe com Jesus, queridos, aquilo que tem estado no teu coração. Tenha uma intimidade com Ele, fale com Jesus. Ele tem prazer em te ouvir, Ele quer te escutar, Ele quer gerar através da sua palavra novamente esperança no teu coração.
Como eu disse, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Como esses discípulos voltaram e compartilharam o que Jesus vive. Esse domingo que você compartilhe com muitas pessoas, né, o que Jesus tem a oferecer para a vida delas. Porque Jesus não está morto, Ele vive, Ele está vivo. Ele está vivo e Ele tem muito a oferecer à nossa vida. Ele tem muito a oferecer para a vida das outras pessoas. E aquilo que temos recebido da parte de Deus, através de Jesus, que transformou a nossa vida através da sua ressurreição, que você compartilhe neste domingo, com muitas pessoas, com os teus familiares, com os teus amigos, com os teus vizinhos, que Ele vive, como diz aquela canção, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive, nós temos esperança. É porque Ele vive, nós temos vida. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, que nós fomos libertos de todas as coisas e temos acesso a Deus novamente. Queridos, um beijo no coração de vocês e uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.